Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco e use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria começar a mensagem de hoje revelando que eu sou um homem de muitos amores. Eu amo Jesus Cristo, eu amo minha família e eu amo a igreja. Eu tenho o costume de dizer que se igreja fosse verbo, eu viveria igrejando. Eu gosto de igreja. O ambiente igreja me faz bem. A igreja nunca me cansou. A igreja nunca me fez mal. Eu sei que em algum momento eu fiz mal para ela. Mas a igreja, ela nunca fez mal para mim. As pessoas saem da igreja apenas por dois motivos. Um é quando elas não se sentem servidas pela igreja. E em segundo, é quando elas não têm coração suficiente para servir a igreja como a igreja merece. E esses dois problemas tratam de que essa pessoa não entendeu o que é ser igreja. Igreja não existe para me servir. A igreja existe para que eu seja ela e que ela seja eu. Quando nós temos problema com a igreja, na verdade nós estamos tendo um problema de identidade, porque não estamos conseguindo enxergar quem nós somos de fato, e não estamos conseguindo enxergar o corpo de Cristo. Independente das falhas que eu sei que a igreja carrega, eu amo a igreja de Jesus. Querido, eu gosto de crente. Eu gosto das músicas da igreja. Eu gosto das programações da igreja. Eu amo muito a igreja de Jesus. E eu, como pastor, eu tenho a função de te ensinar a amar Jesus, a amar sua família e amar a igreja de Cristo. E hoje, bem rapidinho, com o intuito de te ensinar sobre a importância da igreja, eu vou trabalhar um pouco esse texto que eu li com vocês. Paulo chega na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. E Paulo fica naquela cidade 1 ano e 6 meses com o intuito de estabelecer ali a igreja de Jesus. A cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes daquela época. Ali naquela cidade existia um porto. Nesse porto chegava e saía viajantes e cargas 24 horas por dia. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, ali naquela cidade ainda existe uma rocha, e no topo dessa rocha existia o templo de Afrodite. No templo de Afrodite moravam 1000 prostitutas que durante o dia sacrificavam comidas aos ídolos, e à noite elas todas desciam para a cidade para se prostituírem. E aí fica a seguinte pergunta: por que Paulo escolhe exatamente essa cidade para se plantar uma igreja? Primeiro, Paulo escolhe essa cidade para se plantar uma igreja, primeiro por uma questão geográfica. Corinto era uma cidade portuária. Ela era banhada por 2 mares, e por isso, com certeza, essa cidade atraía muita gente. Segundo motivo de Paulo querer plantar uma igreja naquela cidade, razão social. Corinto era uma cidade que estava sendo reconstruída, e por isso estavam abertos para novas conversas sobre espiritualidade e religião. Terceiro
motivo cultural. Depois da cidade de Atenas, Corinto era a cidade que promovia os jogos mais importantes da época, e ali passavam inúmeros atletas naquela cidade durante o ano, e junto com esses atletas que os acompanhavam, amantes do esporte para assistirem os jogos. E o quarto motivo de Paulo querer plantar ali uma igreja é a causa moral. Era uma cidade tomada por pecados, orgias, bebedices, idolatrias e etc. E essas coisas tão complicadas é que fez Paulo escolher aquela cidade para se plantar ali mais uma igreja. Perceba você que Paulo não procura um lugar calmo, Paulo não procura um lugar sereno para se plantar mais uma igreja. Ele pega exatamente uma cidade que primeiro passa muita gente por ela e que carrega com todo esse fluxo muitos pecadores carentes de Jesus. E Paulo começa a mostrar ali naquela cidade, através do Evangelho, uma nova realidade de vida. Eu estou percebendo muita movimentação, queria que parasse, por favor. Paulo fica ali 18 meses. Depois desse tempo, ele vai para Éfeso. E de Éfeso, Paulo escreve essa carta para a igreja dos Coríntios. A igreja de Corinto, na minha ótica, foi a igreja mais amada pelo apóstolo Paulo, mesmo sendo a igreja que mais deu dor de cabeça para ele. Queridos, pense em uma igreja difícil, pense em uma igreja atribulada, pense em uma igreja problemática. Aquela igreja, mesmo sendo amada por Paulo, ela tenta questionar a liderança de Paulo. Aquela igreja tentava colocar ciúmes entre os líderes. Era uma igreja que tinha divisão entre os crentes dentro dela. Ali tinha um irmão que estava levando outro irmão em Cristo na justiça. Ali também tinha um sujeito que estava pegando, dando uns amassos na própria madrasta, dentro da membresia da própria igreja. Era uma igreja cheia de dons espirituais, mas na hora de exercer os dons, era uma bagunça que só na hora do culto. Na hora do culto, era 80 falando em línguas, 1000 tentando interpretar, 5.000 entregando profecia, e no meio disso tudo, o pastor com a Bíblia aberta, tentando pregar e não conseguia. Era um culto que não tinha ordem, era um culto que não tinha decência. Aquela igreja tinha problema financeiro, aquela igreja tinha problema doutrinário. Na hora da ceia, alguns irmãos iam na ceia só para poder comer e chegavam antes de todos para não deixar nada para ninguém. E diante dessa confusão toda, Paulo resolve escrever pontualmente a essa amada igreja para resolver os problemas da mesma. Queridos, essa carta aos Coríntios mostra que a igreja ela pode ser revelada a partir de 3 tipologias. Já no primeiro capítulo, Paulo fala que a igreja é uma família e como família ela precisa amadurecer. Já no capítulo 3 diz que a igreja é uma lavoura e como lavoura ela precisa produzir quantidade. A igreja, segundo Paulo, também é um edifício. E como edifício, ela precisa ter solidez e estrutura. A igreja, por ser a igreja de Cristo, ela precisa, dia após dia, se tornar cada vez mais madura, crescente e grande em nível de qualidade. Ser igreja é coisa séria. Ser igreja vai além de nós nos dominarmos evangélicos. Ser igreja vai além de rótulos, vai além de manias, vai além de trejeitos. Ser igreja implica ser um estilo de vida baseado pelas Escrituras. É por isso que nessas 3 tipologias, família, lavoura e edifício, a palavra de Deus é a base de tudo. Para a família, a palavra é
leite para as crianças e carne para os adultos. Para a lavoura, a palavra é a semente que produz os resultados. Para o edifício, a palavra é o material de construção. A igreja de Jesus de verdade é aquela que é alimentada, nutrida e edificada pela palavra de Deus. Se a igreja, se ela não dá ênfase para a palavra, se as escrituras não é explicada em tal lugar, esse lugar pode ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Então, para a igreja ser de fato uma igreja, ela precisa ser uma família. E para ser uma família, ela precisa de maturidade. Aí leia comigo, verso 1 ao 4. 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Olha o que Paulo diz. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda não estáis prontos, pois ainda sois carnais. Observe que Paulo chamam de carnais, ou seja, crentes imaturos, crentes que ainda vivem segundo a carne. Aí ele mostra onde ele identificou que eles eram imaturos. Onde? Na dieta espiritual. Eles ainda tomavam leite, eles ainda comiam papinha, eles não suportavam alimentos sólidos. A problemática aqui não é tomar leite. Criança que é criança toma leite. O problema é que as crianças aqui já deveriam aguentar alimento sólido. Um recém-nascido não pode comer churrasco, ele morre. Ele tem que se alimentar de leite. Agora um adolescente de 14, 15, 16 anos tomar 3 mamadeiras por dia é esquisito, é estranho, é contraditório, tem algo de errado. Uma igreja ela é infantil pela superficialidade do que ela gosta de comer. Se você é um crente que fica 24 horas atrás de revelações, atrás de profecias, você é imaturo. Se você é um crente afundado atrás de campanhas de prosperidade, que fica fazendo votos para arrancar algo de Deus, você é imaturo. Se você é um crente que recorre mais à opinião do pastor do que à opinião das escrituras, você é imaturo. Quando você é crente e você fica atrás de show gospel, é fã de cantor famoso. Ah, pastor, o que tem o ser fã? Cantor gospel famoso nenhum morreu por você na cruz, deixa de ser besta. Fica correndo atrás dessas coisas, imaturo. A dieta espiritual desse é para criança e não de adulto. Então, para você ajudar a sua igreja a ser madura, melhore a sua dieta. Corra atrás daquilo que é sólido. Aumente seu nível de conhecimento através das escrituras. Se aprimore, frequente mais os cultos de ensino. Se interesse por assuntos mais pontuais da nossa fé cristã. A gente fala tanto de avivamento, né, querido? Porque a gente tem uma ideia que avivamento é cair no poder, rodopiar na igreja. Avivamento não se resume a isso. Uma das principais características de um avivamento é profundidade na palavra. Quer ajudar a igreja a ser madura? Colhe com irmãos que têm mais para contribuir com você do que o contrário. Aumente a substância da sua dieta. Estamos no mês de abril. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos livros da Bíblia você leu de janeiro até agora? Quantos livros cristãos você leu até agora? Como vai a sua frequência na escola dominical e nas escolas de ensino? Quais congressos sobre espiritualidade você participou esse ano? Aumente o nível da sua dieta.
Aí o texto continua e Paulo mostra uma outra atitude que revela, que identifica uma igreja, um crente imaturo: relacionamentos mal resolvidos. Verso 3 e 4, ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não está sendo carnais e agindo conforme os mundanos? Paulo entendia que eles como igreja eram imaturos, porque ali existia partidarismo, panelinhas, facções, grupinhos que quando se reuniam, só servia para ficar falando de outros grupos da própria igreja que eles frequentavam. Na igreja de Corinto existia 4 partidos: os que gostavam do apóstolo Paulo, tinha um outro grupo que gostava de Apolo, tinha um outro grupo que gostava de Pedro, e tinham aqueles que tiravam onda de espirituais e diziam que eles eram de Cristo. Era uma igreja dividida em volta de personalidades. Olha aqui para mim, que coisa feia. Querido, você pode ter suas preferências, você pode ter mais afinidade com Pedro que comigo, não tem problema nenhum. O que você não pode é estar aqui dividido por personalidades. A igreja só tem um dono, e esse dono é Jesus. Um crente imaturo, ele fica sempre preso nos mesmos grupos. Dependendo de quem vai pregar, ele não vem no culto. Já viu isso? Dependendo de quem vai ministrar o louvor, ele não vem no culto. O que atrai essa pessoa dentro da igreja não é a palavra, não é a oportunidade de adorar, não é sequer a pessoa de Jesus, é fulano de tal. Misericórdia, amados. Eles eram imaturos, porque além de ter os grupos, eles se contendiam o tempo todo. Um povo dividido, um povo brigão, um povo que tinha inimizades dentro da própria congregação. Quem quer ajudar a igreja a ser mais madura aqui? Levante sua mão. Pastor, eu quero ajudar a Conect a ser mais madura. Levante sua mão. Amém. Seja mais amigo. Seja mais cordial. Seja mais parceiro. Se você não pode ajudar, não atrapalhe a gente não. Troque as críticas por elogios. Troque a sua estupidez pela educação. Troque a cara fechada por um sorriso. Ajude a igreja a ter um aspecto mais maduro. Aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que está nos dividindo. Peça desculpas quando você errar com alguém. Aceite desculpas de quem errou com você. Nós vamos errar uns com os outros. Pare de romantizar o ambiente que nós estamos. Aqui não tem nada de romance. Tem gente que diz assim: pastor, estou desistindo. Quanto mais eu invisto em fulano, menos ele muda. Deixa-me te ensinar uma coisa que eu aprendi na minha vida. As pessoas que você menos consegue transformar são as que mais conseguem te transformar. Vamos avançar em comunhão sem desistir delas. Rapaz chegou e falou assim: pastor, gosto do senhor, mas não dá mais para ficar na igreja do senhor. O pastor, quer saber uma coisa? Eu não estou aguentando também não. Ele: que é isso, pastor? Eu falei: não, aqui tem gente fofoqueira, caloteira, gente rebelde, pessoal me dando trabalho, eu vou sair também. O irmão falou: senhor pastor, não sai não? O que eu posso fazer para o senhor não sair? Ele: fique para você me ajudar. Não é difícil só para você, não é difícil para mim também. Fique para ajudar. Fique para ajudar.
fique para cooperar. Então, se você quer cooperar para a sua igreja ser uma igreja madura, coesa, não infantil, não carnal, seja um agente de unidade. Amém. Nossa igreja está vivendo um tempo gracioso. Deus está nos proporcionando crescimento numérico. Porém, crescer em número não significa quase nada para Deus. Não adianta nada sermos uma igreja cheia de pessoas vazias. O que seriam pessoas vazias? Pessoas sem carisma nenhum. Pessoas amantes de si mesmas. Pessoas cheias de não me toques. Cheias de indiferenças e desonras com o seu próximo. Nós precisamos amadurecer no quesito relacionamento para nos tornarmos uma igreja melhor, uma família melhor. Aí Paulo trabalha aqui outra figura, lavoura. E lavoura aponta para a quantidade. No verso 9 está escrito assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Queridos, olhem para mim. Quando a igreja de fato ela está preocupada em ser madura, ela não pode se limitar apenas em ser madura em nível de família. Ela também precisa crescer, ela precisa agregar pessoas à sua membresia. A igreja é uma lavoura, e lavoura fala de crescimento, lavoura fala de expansão. A igreja é um organismo vivo, e tudo que é vivo cresce. Um dia um pastor falou assim: pastor, quais são os métodos para a igreja crescer? Eu falei: irmão, não sei. Eu não sei. A única coisa que a igreja precisa ser para ela crescer é ser viva, porque tudo que é vivo cresce. Você pode observar no texto, no verso 6, que nessa lavoura tem aquele que planta e tem aquele que rega. Uma igreja que produz é constituída por gente que trabalha, é constituída por gente que se envolve. Na igreja tem aquele que arranca toco, ou seja, tem aquele que prepara o terreno, mas também tem aquele que planta, tem aquele que semeia sementes, mas também tem aquele que colhe. E quem é o maior entre os três? Ninguém. O maior é aquele que dá o crescimento, e quem dá o crescimento é Deus. Amém. Quem dá o crescimento para a igreja é a pessoa de Jesus. Glória a Deus. É o que está se afirmando no verso 7 desse texto. Nenhum homem é responsável pelo crescimento da igreja, mas todos nós somos responsáveis em cooperarmos para esse crescimento. A igreja tem diversos ministérios justamente por isso. Um prepara o terreno, o outro grupo planta, o outro colhe, e assim o milagre do crescimento vem naturalmente. Quero fazer uma pergunta para quem está lá atrás. Vocês estão me ouvindo aí nitidamente? Estão? Ok. Sabe por que vocês estão aí me ouvindo nitidamente? Porque tem um jovem chamado Wilton Júnior, está lá na mesa, ele chegou aqui 5 horas. E ele está lá até agora quebrando a cabeça para que você ouça da melhor forma possível até ir atrás. Sabe por que ele faz isso? Ele entendeu o que é ser igreja. E ele trabalha para a expansão do reino. Glória a Deus. Você que veio aqui e não conhece as canções que foram cantadas, você pode acompanhar. Sabe por quê? Tem uma moça maravilhosa chamada Jéssica Emanuela lá atrás. Chegou mais cedo também para escrever as canções e facilitar para você acompanhar o louvor. Sabe por que ela faz isso? Porque ela entendeu o que é ser igreja, e ela faz isso para a expansão do reino. Aleluia. Amanhã nas redes sociais o nosso batismo vai ser divulgado. Aleluia. O culto de agora, amanhã está no YouTube. Porque tem um irmão aqui fotógrafo e tem um outro irmão ali junto com a sua esposa, que sem cobrar nada, o Rafael fotografa e o irmão Elton filma os cultos. Por que eles fazem isso? Sem reclamar, porque entenderam que são igreja e que podem cooperar para a expansão do reino. A maioria de vocês pais
Pais de crianças de 3 a 11 anos só estão tranquilos aqui porque tem um grupo de mulheres na casa aqui, no anonimato, cuidando das suas crianças. Sabe por que elas estão lá? Deus está vendo, é nós não, mas Deus está vendo elas. Sabe por que elas estão lá? Porque elas entenderam que a igreja está operando para a expansão do reino. Você chegou aqui, você encontrou um lugar para sentar. Sabe por quê? Os diáconos chegaram aqui mais cedo. Você acha que é fácil colocar 500 cadeiras aqui dentro? Tudo alinhadinha, tudo arrumadinha? Não. Sabe por que fizeram isso? Porque entendem que é ser igreja. Hoje teve batismo aqui de manhã. Por quê? Porque durante meses os nossos líderes de células, os nossos supervisores, superintendentes, trabalharam pra caramba para que o batismo de 32 pessoas acontecesse hoje. Sem falar dos outros ministérios da igreja. Sem falar do departamento de ensino. Sem falar do ministério de dança. Sem falar do ministério de louvor, teatro, o ato de amor. O Samuel que fica lá no estacionamento. A equipe de consolidação. A equipe de encontro com Deus. E de repente até esqueci alguém, mas não vão se importar, porque não estão aqui para o nome ser lembrado, estão aqui para honrar o nome de Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Você quer ajudar a sua igreja a ser uma lavoura que cresce? Você quer? Se envolva mais e reclame menos. A maioria das igrejas hoje são compostas por consumidores e não por produtores. E por isso a maioria das igrejas no Brasil não estão crescendo. Não seja um consumidor na casa de Deus. Você foi chamado para ser um produtor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é mãe e acha que já passou da hora de nós termos um berçário para criança até 2 anos de idade? Quantas mães acham? Pensam, vê que é uma necessidade. Quero fazer um desafio. Está aqui minha esposa, líder do Ministério Infantil da igreja. A Rede Igrejas Connect tem como direção as esposas dos pastores cuidarem especificamente do Ministério Infantil. Procure a minha esposa ou a mim e fale assim: pastor, eu entendo a necessidade de conversar. Eu quero me candidatar a aprender, a ser discipulado, a mostrar um projeto, levantar uma equipe para cuidar do berçário. Porque para mim, que sou crente, é tranquilo, mas eu sei que tem mãe que chega aqui que não é crente, às vezes ela não ouve a palavra porque a criança não deixa. Eu quero cooperar com essa necessidade, eu quero ser igreja. Toca o desafio? A gente precisa ser uma igreja de produtores, não consumidores. É por isso que na Bíblia trabalha com diversidade de ministérios. Querido, imagina se aqui tivesse operadores de som. Você chega aqui só tivesse gente que ficasse no som. Imagina se aqui tivesse só gente que dança. Você entrava ali para visitar e está todo mundo dançando. Aí você falava: irmão, que hora que é a palavra? Não, aqui não tem palavra não, aqui a gente só dança. Imagina. Que loucura que seria a igreja. Ah, irmão, eu vou embora, vai mesmo, porque se bobear você dança. Imagina um negócio desse. Imagina que fosse uma igreja que todo mundo só tocasse instrumento, que todo mundo só cantasse, Raquel. Imagine. Não seríamos igreja, nós não seríamos um corpo. Cada um de nós estamos chamados. Cada um de nós temos algo para fazer para o crescimento do corpo, que nós não podemos abrir mão. Na igreja tem muita gente fazendo o que quer e não aquilo que precisa. Aleluia. Queridos, eu já perdi gente aqui na igreja porque queriam pregar e eu não deixei. Minha esposa lembra, o Léo lembra, Rua 38, irmão veio lá de outro estado, não sei das quantas, com carteirinha de evangelista, ficou 3 meses na igreja, pediu para pregar, eu não deixei. Acabou o culto, no meio da rua, lembra disso? Abriu a mão e falou assim: pastor, você está achando que eu sou palhaço? Eu falei: por quê, irmão? Eu estou 3 meses aqui, prego mais do que qualquer um desses meninos que você tem, e até hoje eu não preguei. Montou minha moto, foi embora, nunca mais voltou. Perdi ele porque eu não deixei ele pregar. Eu perdi uma moça, porque a condição de vida dela não lhe deixava apta para dançar no ministério de dança. Sabe o que ela fez? Em vez de querer ser tratada, ela foi embora.
Eu já perdi pessoas aqui porque fizeram o teste no louvor e não passaram. E foram embora. Sabe o que eu acho engraçado? Eu nunca perdi ninguém porque eu não deixei lavar o banheiro. Eu nunca perdi ninguém porque eu não deixei ficar no estacionamento. Eu nunca perdi ninguém porque eu não deixei ficar no anonimato cuidando das crianças. Eu perdi gente que não queriam servir, que queriam ser vistas. Elas não queriam fazer o que precisava, elas queriam fazer o que queriam. Pastor Palmeirinho, na época não era pastor, chegou um irmão lá, do Repepé, e falou assim: Palmeirinho, eu vou sair da igreja. Era da rede Palmeirinho. Falou: não sai não, porque você vai sair, porque eu não tenho oportunidades na igreja. Ele falou: tem sim, eu tenho 5 casas aqui prontas para a gente abrir uma célula. Ele falou: não é disso que eu estou falando. Ele estava falando de quê? Todos os irmãos que nós já deixamos subir aqui, principalmente no culto do domingo para pregar, é porque são irmãos que antes de estarem aqui para pregar, estão envolvidos com as células. Estão no anonimato, visitando o dia de semana, gastando gasolina do próprio bolso. Ah, pastor, para você é fácil, todo domingo você está aí pregando. Ô neném, coisa linda. Eu tenho quase 18 anos de crente. Antes de ser pastor, eu liderei célula de criança durante 2 anos. Eu já capinei lote de igreja. Eu já fui da equipe de intercessão. Eu já fui professor da escola de maturidade. Eu já fui de grupo de evangelismo. Eu já fiz parte de um grupo de teatro. Eu já fui de equipe de mocidade. Eu já trabalhei na secretaria da igreja. Né, Silvana? Substituindo a Silvana. Já trabalhei na tesouraria da igreja. Eu já cuidei de culto durante 5 anos, pregando de manhã para 3, máximo 5 pessoas. Só enchia quando a gente levava as irmãs e a sobrinha. Eu já fiquei na mesa de som, neném. Eu já toquei violão em culto, já até arrisquei cantar. Depois desse dia ninguém nunca mais voltou, mas eu já arrisquei cantar. Já limpei vomito, não precisava falar, mas já que falou, já limpei também. Já fiz tudo. Gravando o DVD do Fabinho lá, ficaram os instrumentos e as câmeras caras lá. Quem ficou dormindo de madrugada lá para guardar aquele negócio? Eu fiquei. Porque eu não estou atrás daquilo que eu quero, eu estou atrás daquilo que é necessário. Me ouçam aqui. Deixa eu dizer uma coisa com muito carinho, eu amo minha igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O chamado para servir é para todos, mas não é para qualquer um. Tem que ter motivação certa. É por isso que a obra de cada um vai passar pelo fogo, meu. Para saber em qual motivação eu fiz, se foi porque eu queria fazer algo pelo meu próprio prazer, ou se eu estava fazendo pela vontade de Deus. Feche seus olhos, eu quero fazer uma pergunta. Feche seus olhos, fica com medo. Jesus não vai voltar agora não, pelo menos eu acho. Feche seus olhos, faz uma pergunta aqui. Hoje, dentro da igreja, no corpo de Cristo, você está fazendo o que você quer ou aquilo que é necessário fazer? Pode abrir os olhos. A motivação para servir tem que estar correta. A sua motivação tem que ser para a expansão do reino e não para a expansão da sua própria vontade. O corpo em conjunto pode muita coisa. Querido, se a gente entender isso hoje à noite, imagina o que pode acontecer.
leu isso de verdade. A igreja não cresce só através do pastor, a igreja cresce através de todos. Todos são importantes, todos nós somos chamados, nós somos lavoura, irmão. Nós somos uma família que precisa ser madura, mas também uma lavoura que venha produzir muitos frutos para a glória de Deus. Quem está escrito naquela placa ali? Cada membro um. Isso. Aqui na igreja não tem ungidão não, querido. É só o pastor mesmo que tem autoridade. Só recebo a oração do pastor Leno. Né? Você está mais ou menos encolado. Aqui não, querido. Aqui todos têm intimidade. Nós precisamos despertar para essa realidade. Eu estou feliz que eu iniciei minha célula quinta-feira agora, passada. Ela não tem negócio de pastor Leno, não. É líder, eu e o Patrick, né, Patrick? Parceria nós dois lá. Nós vamos arrebentar aquela rua no bairro do Pígenos. Não tem negócio de pastor Leno, não. É porque o pastor Leno, nada de pastor Leno, sou líder de célula. Nós vamos fazer tudo junto. Nós vamos cooperar, nós vamos dividir o lanche, nós vamos chorar junto. Esse é o intuito, é fazer em conjunto. Não existe corpo composto só por um olho. Querido, imagina você ver um olho andando ali sozinho na rua, você corre. O corpo é composto por vários membros, com cada um exercendo bem sua função para o bem de todo o corpo. Seja um membro que funcione, querido. Amém? Amém mesmo? Amém. Eu vou partir para o outro tópico, vocês estão ficando um pouco chateados comigo. Última figura que ele trabalha aqui é edifício, templo. Parte B do verso 9. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Verso 16. Diz que nós somos templo do Espírito. Uma igreja, ela precisa se tornar um templo. E as pedras usadas para essa edificação somos cada um de nós. Quando se fala de templo, não está falando dessas 4 paredes aqui não, querido. Está falando de nós. Nós somos, olha aqui para mim, nós somos o templo do Espírito Santo. Uma igreja de verdade. Ela será madura em nível de família. Ela será crescente em nível de uma lavoura. E ela será estruturada, edificada por pessoas que carregam Deus dentro de si. Para a nossa comunidade ser uma igreja sólida, relevante, as pessoas que compõem precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E não só cheias aqui dentro, mas principalmente cheias lá fora. Querido, eu acredito que aqui dentro, em sã consciência, nenhum de vocês teria coragem de falar um palavrão aqui agora. Por mais que você tenha o hábito de falar palavrões, aqui dentro você não tem coragem. Nenhum homem aqui tem coragem agora de ligar a internet e procurar um site pornográfico. Duvido que algum homem aqui tenha coragem de fazer isso agora. Creio que ninguém aqui agora tenha coragem de cometer algum pecado torpe, contar uma piada imoral, tenha coragem de agredir alguém. Por que aqui a gente se comporta bem? Por que aqui a gente tem cara de anjo? Por que aqui você não faz baderna? Porque nós chamamos aqui de casa de Deus. Claro que nós precisamos ter reverência nesse lugar, porque aqui é um lugar consagrado a Deus para prestarmos os nossos cultos a Ele. Porém, a casa de Deus de verdade somos cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo é deixarmos Deus se manifestar através de nós na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, enquanto estamos sozinhos acessando a internet. Se você entender que você é igreja, que você é um santuário, se você entender que você é um edifício consagrado para transportar Deus através de você, você não vai falar palavrão, nem aqui dentro e nem lá fora. Você não vai acessar sites pornográficos nem aqui e nem sozinho na sua casa. Porque você entende que você é casa de Deus. Se nós entendemos que Deus habita em templos, que não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que nós somos templo do Espírito,
que nós somos a casa favorita de Deus, nós vamos nos tornar agentes de transformação em nossa sociedade. Nós somos edifícios de Deus. Nós somos santuário de Deus. Sermos templo de Deus não significa carregarmos consciência da presença de Deus em nós. Se nós entendermos, aprendermos a ter consciência da presença de Deus em nós, nós vamos fazer coisas certas o dia inteiro. Se nós não tivermos consciência da presença, se nós não tivermos consciência que somos templo de Deus, nós não vamos gerar uma conduta santificada. Por muito tempo a religião tentou mudar as roupas das pessoas, o tamanho do cabelo das pessoas, e essas coisas não geram uma conduta santificada. O que gera uma conduta santificada é você ter consciência da presença de Deus morando dentro de você. Porque quando você tem consciência da presença de Deus em você, consciência que Ele mora dentro de você, consciência que você é templo do Espírito, você saberá que roupa deve vestir, que palavras você deve usar, que frases você coloca no Facebook, quais fotos você coloca no Facebook, quais vídeos e filmes que você assiste, que tipo de bebida você pode tomar. Precisamos ter consciência da presença, saber que Deus está dentro de nós. Aí a gente vai olhar para aquilo que é indevido e vamos dizer não, porque Deus está dentro de nós. Eu não vou fazer isso aqui porque Deus está dentro de mim. Enquanto você não aprender que Deus anda com você, que Ele vive com você, que você é a habitação do Senhor, que você é casa de Deus, morada de Deus, enquanto você não tiver essa consciência, você não terá uma conduta santificada. A gente quer congresso e mais congresso para a gente ser santo, né? Ah, vou beber ali que eu vou ser santo. Não precisa. Tem o seu valor? Tem. Mas quer ter uma conduta santificada? É só você ter a consciência que Ele mora dentro de você, que é Ele que te conduz. Que Deus nos ajude a sermos uma família madura, coesa, cheia da palavra de Deus, vivendo relacionamentos saudáveis. Que Deus nos ajude a sermos uma lavoura que cresce, que se expande, que produz através da disponibilidade e do dono de cada um de nós. E que Deus nos ajude a sermos um edifício, que Deus nos ajude a sermos um santuário que testemunha o nome de Deus fora dessas quatro paredes. Que Cristo abençoe cada um de vocês. A igreja de pé, por favor. Embora a mensagem foi um tratamento com a igreja, se tiver alguém que veio aqui e se encontra com desejo de entregar sua vida para Jesus, ou de se reconciliar com Jesus, levante sua mão onde você está. Tem alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me render a Cristo Jesus, eu quero voltar para Jesus. Se tiver alguém, levante sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus essa noite? Levante sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer ser igreja conosco, ser corpo conosco, que quer servir a Deus conosco, ser morada do Espírito Santo? Tem mais alguém? Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Hoje eu vou fazer duas orações. Primeiro com esses que estão aceitando Jesus, depois com a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Os pastores vão orar com os irmãos aqui, por favor. Essa casa é sua casa, nós deixamos.
Diga isso, diga isso. Que Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui à frente. Cada um de vocês que entende a necessidade de ser corpo